Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um estudo da série sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando atualmente o capítulo 26 da obra, esse capítulo que tem o título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Na continuidade que daremos ao estudo, nós nos concentraremos agora sobre o item Mercadores expulsos do templo. Esse item traz dois subitens, o subitem 5 e o subitem 6. O subitem 5 é uma passagem do Novo Testamento que vem, em sua sequência, com um pequeno parágrafo com os comentários e explicações de Allan Kardec. Por se tratar, mais uma vez, de um item pequeno, de um item curto no Evangelho, nós não vamos apresentar um resumo desse item. Vamos abordá-lo de forma direta. Mas a gente pode pensar um pouquinho naquela ideia de continuidade para tratar desse texto. Mercadores expulsos do templo. Bom, lembrando que nas passagens anteriores do capítulo, nós aprendemos o trabalho no sentido das benesses que Deus nos dá gratuitamente e que assim nós devemos transmitir ao próximo também de forma gratuita, sem nenhum tipo de cobrança. Bom, agora nós temos já a noção de que nós trabalhamos na cura, na prece, em favor de nosso próximo. Nós temos muitas vezes em nós a capacidade de curar, seja pela fluidoterapia do passe, seja pelo magnetismo, seja de diversas formas. Cada um de nós pode curar através das palavras, através de um abraço. A gente consegue, nós temos esse poder de uns para com os outros, de consolar, de orientar e de curar, em vários sentidos. Então, nós trabalhamos na cura, nós trabalhamos na prece, nós temos a capacidade de orar pelas pessoas, de ensiná-las a orar, e essas coisas nós fazemos em qualquer lugar, podem ser feitas a qualquer instante. Portanto, agora o nosso tema é o nosso comportamento enquanto trabalhadores de Deus no templo, naqueles lugares que nós escolhemos, que são lugares próprios para nos elevarmos a Deus. Essa é a ideia de continuidade. Se o trabalho da prece, se o trabalho da cura pode ser realizado em qualquer lugar, inclusive dentro do templo, né? Nos templos que nós escolhemos para a nossa devoção a Deus, agora o tema é como nos comportamos dentro desses lugares. Muito bem, vamos ao texto, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, Mercadores expulsos do templo. Passagem do Novo Testamento que está em Marcos e em Mateus. Dois evangelistas, portanto, relatam essa passagem da vida de Jesus. Eles vieram em seguida a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo: Não está escrito: Minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Então, essa é a passagem do Novo Testamento que dá abertura ao tema, né? Kardec escolhe essa passagem dos mercadores expulsos do templo para poder nos ensinar coisas importantes sobre o nosso comportamento enquanto pessoas que frequentam os templos que são destinados a Deus aqui na Terra e ao trabalho de Deus. Bom, vamos dar uma olhadinha nessas passagens, né? Então, quando a gente lê aqui no Novo Testamento, né, no trecho do Novo Testamento, que Jesus entrou no templo e começou a expulsar dali
pessoas que vendiam e pessoas que compravam. Olha só, são mercadores. Quem vende e quem compra também. Essa é a primeira coisa que a gente precisa observar aqui. Era a época de festividade no templo e o templo recebia, nesse momento, pessoas de diversas partes. Era um momento de grande movimentação por ali. Então se aproveitava a grande quantidade de pessoas para estimular comércio. Então, a passagem diz que Jesus derribou, que ele tombou, né, que ele virou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. Então, dois tipos de pessoas que comumente estavam ali como mercadores. Cambistas, pessoas que trocavam dinheiro, pessoas que trocavam as coisas, e pessoas que vendiam animais como pombos, por exemplo. Esses animais tinham. Por que que se vendia esses animais no templo? Porque era comum nessa festividade oferecer os animais em sacrifício. Então a pessoa passava por ali, por esses cambistas, por esses mercadores, trocava o seu dinheiro, comprava animais para serem oferecidos em sacrifício, como forma, muitas vezes, de louvar a Deus, como forma de alcançar uma graça, como forma de se purificar e assim por diante. Muitas das práticas que nós ainda vemos relacionadas a algumas religiões hoje em dia. E vejamos, né, que já da época de Jesus, a gente é capaz de encontrar esse tipo de comportamento dentro do templo. Então, essas pessoas, esses mercadores, se aproveitavam dos peregrinos, vendendo os animais para sacrifícios e trocando dinheiro para o imposto do templo, mas tudo isso a preços muito altos. Então vejam, os mercadores prejudicavam o povo dentro da casa de Deus, exploravam as pessoas dentro da casa de Deus. Então a gente já começa a perceber qual é o problema aqui, né? O templo é um lugar de oração e não de comércio. Oração é relação íntima da pessoa com Deus. Comércio é relação fria entre os homens. Eu compro um serviço, eu compro um produto e não me importo com quem vende, eu me importo com o produto. Ou eu vendo um produto me importando com o dinheiro que eu vou receber, com o lucro que eu vou adquirir. Muitas vezes nem faço caso da pessoa que compra o produto. Essa é uma relação comercial, e uma relação comercial, na maior parte do tempo, é uma relação fria entre as pessoas. Então Jesus, no primeiro momento, ele quer quebrar com essa situação de de uma situação que ocorre de exploração entre os homens dentro da casa de Deus, sendo que um dos principais elementos, né, um dos primeiros princípios da sua doutrina, da doutrina de Jesus, é o amor incondicional entre os homens. E como é que eu vou explorar o meu irmão, a minha irmã? Como é que eu vou explorar o meu próximo dentro da casa que eu considero uma casa sagrada, dentro da casa que foi erigida, que foi construída, que foi erguida para a aproximação entre os homens e Deus? São duas coisas que não podem andar juntas, né? E aí Jesus, na sequência, então, diz as palavras que a gente lê aqui. Não está escrito, ele se refere aos escritos antigos do povo hebreu, né? Minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. É o que Jesus está lembrando aqui. A casa de Deus é uma casa de orações e não de comércio. Aqui é a voz de Deus, né? Nos antigos escritos. É Deus dizendo: minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Então todos devem reconhecer aquela casa como uma casa de orações. Não deve haver comércio, não deve haver cobrança dentro dessa casa, porque a essência dela é ser uma casa de orações. E Jesus completa dizendo: entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Então, retomando, né? O templo como lugar de oração e não de comércio. E aqui a gente
tem a situação que Jesus e que o Espiritismo mais querem evitar quando abordam o tema central desse capítulo, tanto Jesus quanto a doutrina espírita. A gente pode observar que o tema central desse capítulo, que é não cobrar as graças de Deus, que é não cobrar enquanto estamos no trabalho de Deus, a gente percebe que ao abordar esse tema, o capítulo quer evitar a situação, justamente a situação que está acontecendo aqui é, quando Jesus adverte essas pessoas que estão em comércio no templo, de novo, né? Tanto quem vendia quanto quem comprava. Quem compra estimula o comércio. Então, se quem compra tem consciência de que a casa de Deus é uma casa de oração e que não pode ser cobrado, ele não se sujeita a pagar. Então, é uma questão de conscientização também de quem frequenta o templo, né? Mas então, voltando, aqui a situação justamente que precisa ser evitada, a situação em que os homens se interponham no caminho entre outros homens e Deus. Nesse caso aqui, criando o obstáculo do comércio. Veja só, o templo está lá, presente, para quem quiser orar e se aproximar de Deus. E quando a gente tem a situação de comércio, nós temos um obstáculo posto, né? Ou você troca o seu dinheiro e compra animais, ou você não faz uso do templo, ou você não tem o direito de estar no templo. Então, são pessoas criando obstáculos para que outras pessoas se aproximem de Deus. Isso não pode existir dentro do cristianismo, não, principalmente se nós estivermos dentro de um templo. Consideramos aqui, claro, as casas espíritas, né, nesse contexto. Nenhuma casa espírita, sendo seguidora do Cristo, sendo discípula de Kardec, pode cobrar a permanência de qualquer pessoa dentro da casa. Não tem o direito de cobrar por preces, não tem o direito de cobrar por nenhum trabalho que seja oferecido dentro da casa espírita, um templo de oração. E nós, enquanto cristãos, agora temos a consciência de que também não devemos pagar para estar lá. Contribuir com a casa é situação diferente. Contribuir de bom grado, contribuir com a caridade, aí é uma situação muito diferente. Muitas vezes a casa tem trabalhos de caridade que ela desenvolve que necessitam da ajuda de seus frequentadores, da ajuda, tanto ajuda física, né, essa ajuda de ser voluntário, e muitas vezes com da ajuda financeira. Mas isso não pode ser uma condição para a pessoa estar lá, não pode ser uma condição para ela se aproximar de Deus. Não. É uma contribuição voluntariosa, é uma contribuição de bom grado. E que se a pessoa não puder contribuir, ela continua sendo bem-vinda, continua sendo aceita, continua sendo respeitada, continua recebendo as benesses que são oferecidas pela casa. Então vejam, né? São duas situações muito diferentes. Bom, então aqui a gente voltemos, né, ao nosso tema, né? Não pode haver esse obstáculo imposto por homens para que outros homens se aproximem de Deus, seja o comércio ou seja qualquer outra situação. É porque, meus amigos, pensemos um pouco, né? Os pombos eram animais menores. Quem podia comprar os pombos eram pessoas com menos recursos financeiros. Então, olha só, a situação que se cria do comércio dentro do templo. Quem olha alguém ofertando um pombo já via ali um menos favorecido financeiramente. A gente sabe como é a questão do julgamento dessas situações, né? De quem veste uma roupa mais humilde, de quem, enfim, se apresenta de uma forma mais humilde. Comprar um pombo já significava muitas vezes isso, ter menos recursos materiais. Quem via alguém ofertar um outro animal de porte maior, mais caro, sabia que era alguém já com posses materiais um pouco melhores. Isso era motivo de orgulho para uns e de vergonha para outros. Olha a situação que a gente tem dentro do templo. Pessoas sendo enaltecidas ou humilhadas dentro da casa de Deus por suas posses materiais. Isso não pode existir dentro dos nossos templos, seja por qualquer situação que aconteça, seja como eu disse agora,
por uma vestimenta mais simples, seja porque a pessoa procurou o nosso atendimento fraterno em situação material difícil, não pode haver diferença entre as pessoas lá dentro. Não pode haver diferença. A diferença entre os homens diante de Deus não é relativa a coisa alguma do mundo material. A diferença que Deus vê entre os homens está na elevação espiritual que eles conseguem por seus próprios esforços. Progresso espiritual, é isso que diferencia as pessoas diante de Deus. Não qualquer situação financeira, né? Não qualquer situação de poder pagar ou não por uma prece, por uma cura, pelo direito de orar no templo. Não, não é isso. Bom, a passagem do Novo Testamento termina com o assombro dos sacerdotes, né? Sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, procuravam algum meio de prenderem Jesus, de fazerem com que ele se calasse, com que ele parasse, porque começaram a temê-lo, visto que o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Por fim, então, aqui na passagem do Novo Testamento, nós temos Jesus como sendo o portador da doutrina que admirava muitas pessoas. E por causa disso, justamente começa a ser perseguido. Por quê? Porque isso, num primeiro momento, extermina o comércio no templo, que era de interesse de muitas pessoas, tira o poder dos sacerdotes em comandar o povo da forma como queriam, tira o prestígio dos sacerdotes, tira o prestígio de pessoas de alta classe na sociedade se elas não podem comprar algo mais caro dentro do templo, elas têm que, dentro do templo, elas precisam se igualar a outras pessoas, né? Por isso, essa fonte de ostentação, tanto de frequentadores quanto de sacerdotes, é minada por Jesus, é exterminada com a sua doutrina. E é justamente isso que o reino de Deus quer para os homens, que os homens estejam em situação de igualdade diante das coisas terrenas, em situação de que eles possam ser respeitados por quem são e não pelo que têm. São filhos de Deus, espíritos imortais. Suas posses materiais pouco importam. Então, quando Jesus coloca essa situação, ele se coloca mesmo como emissário de Deus e como templo vivo na, na questão da divulgação do trabalho de Deus, da divulgação e do trabalho de Deus. É o trabalhador por excelência. Ele carrega o templo em si. É ele que vai recolocar ordem na casa de Deus em relação àquilo que os homens fazem dela. Então, Jesus tem ali a persona de Jesus, tem ali uma importância muito grande nesse momento. E isso causa temor nos sacerdotes, pois eles perdem o seu prestígio, perdem a sua posição social, perdem a posição de quem pode guiar de forma arbitrária os destinos de quem quer se aproximar de Deus. A casa de Deus é uma casa aberta, é um templo de oração. Bom, vamos ao comentário de Kardec. Jesus expulsou do templo os mercadores. Condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma, ou o comércio, né, das coisas santas sob qualquer forma. Não há comércio de coisas santas, não há comércio de bênçãos de Deus. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Deus não vende, tampouco o homem pode vender. Tampouco o homem pode criar esse obstáculo material entre outros homens e Deus. Isso não existe. A distância que Deus está de nós é a distância de um pensamento, é a distância de uma prece, é a distância do amor que cultivamos em nós, é a distância da obediência de suas leis, da resignação diante de suas designações, diante de seus desígnios. É isso que nos aproxima de Deus. Não qualquer compra material. As benesses de Deus jamais estão à venda. E Kardec conclui essa questão dos mercadores expulsos do templo dessa forma. Bom, meus amigos,
Estamos todos a caminho do encontro definitivo com nossa felicidade, com nossa perfeição e, por consequência, de nosso encontro com Deus. Uns estão um pouquinho mais adiantados, outros um pouquinho menos, outros ainda estacionários em um certo estágio. Então, nossa missão é estimular os estacionários a seguir conosco, voltar à sua caminhada, é estimular quem está um pouquinho mais atrasado que nós no seu progresso espiritual a se elevar, é nos mirarmos nas pessoas, nos espíritos que estão mais avançados do que nós e seguir-lhes o exemplo. Essa é a nossa missão enquanto trabalhadores de Deus aqui na Terra. Então, o trabalho nos santos templos do planeta jamais seria cobrado se tivéssemos a consciência de que o trabalho não é para nós, não é por nós que trabalhamos, é para Deus. Embora o Pai Celestial sempre nos recompense com o progresso e a felicidade ao nos colocarmos de modo correto nos trabalhos em Sua obra, aproveitando dos recursos que Ele nos deu gratuitamente. Então, que o nosso trabalho continue sendo sempre apresentar Deus ao irmão que procura o templo, oferecer a ele condições de elevação espiritual e de paz, e lembrando sempre que esse trabalho precisa ser gratuito. Se nós nos colocarmos nessa atividade, nessa tarefa, como bons trabalhadores, né? Como trabalhadores empenhados nessa tarefa, em breve tempo talvez nós também sejamos, assim como foi Jesus, como é Jesus, nós sejamos também templos vivos a espalhar as graças de Deus pelo mundo e para todas as pessoas que a procuram. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, pela companhia em mais esse estudo. Mais uma vez fica o nosso abraço fraterno e os votos de uma semana abençoada a todos. Nos vemos em breve. Até logo mais.